Meu amigo vascaíno, Gigante da Colina fecha segunda contratação para a temporada 2026. Reforço desembarca na cidade maravilhosa, Admar Lopes, nos próximos dias, podendo ir ao México para fechar contratação de atacante. Jogador que atua na Itália poderá ser o próximo reforço dos Gigantes da Colina. Negociações com volante muito adiantadas e saída de jogadores e muito mais. Me acompanhe até o final para você ter ciência de tudo que está rolando nos bastidores dos Gigantes da Colina. Vamos começar aqui, sem perder tempo, falando sobre o treinamento de hoje, no CT Moacir Barbosa. A comissão técnica vem priorizando o condicionamento físico e a compactação defensiva e a saída de bola aí do time vascaíno. O Campeonato Carioca sendo tratado aí como termômetro para o elenco, laboratório para continuidade do Vasco aí no ano. O Vasco que tem que entrar nesse campeonato estadual com a obrigação de vencer. Eu tenho falado isso aqui em todos os vídeos. O Vasco que não vence o Carioquinha desde 2016, 10 anos é muito tempo para um clube gigante do tamanho do Vasco da Gama. Vamos falar aqui agora sobre saída de jogadores, tá? Conforme eu passei para vocês em primeira mão, o Lucas Piton tende realmente a sair do Vasco. Apuradíssima uma oferta na casa de 7 milhões aí de euros. Entre o jogador e o Besiktas está tudo ok. O desfecho dessa saída de Piton deverá acontecer nas próximas horas e a gente está muito atento, tá? Porque só falta aí, segundo a gente tomou conhecimento, o depósito das garantias exigidas pelo Vasco ao Besiktas. Perfeito? E mais dois jogadores podem deixar o Vasco da Gama. A gente fala aqui da situação do jogador Juan Esforza, que está com as malas prontas para voltar para o seu país natal, para a Argentina. Isto porque Esforza tem várias propostas para voltar à Argentina, entre elas uma negociação que está muito bem avançada e encaminhada, que é com o São Lourenço, tá? Então a gente está pedindo aqui a diretoria depois para ter recomposição, principalmente nessa lateral esquerda, porque o Leandrinho também está se desligando do Vasco da Gama. O empresário do Leandrinho não quer mais ele aqui no Vasco da Gama. Ele tem dito, e até com certa razão, que o jogador tem perdido seu valor aqui no Vasco, porque o Fernando Diniz não bota o atleta para poder jogar. O Fernando Diniz não gosta aí do Leandrinho. Vamos falar aqui agora sobre reforço. Tem reforço desembarcando logo mais aqui na Cidade Maravilhosa, tá? O jogador Juan Rojas acerta com o Vasco da Gama. Esse jogador está previsto para amanhã, ele já está no CT Moacir Barbosa. Ele vai fazer exames médicos amanhã no CT Moacir Barbosa, passando nos exames médicos aí, nas baterias de exame, tá? Ele será anunciado como jogador do Vasco da Gama. Contrato de 1 ano com opção de compra, os valores considerados aí acessíveis dentro da realidade do Cruz Maltino.
E hoje o Vasco fechou a segunda contratação do ano. A gente deu isso aqui em primeira mão, tá? E eu falava para você, Vene Casagrande quer tumultuar o ambiente aí no Vasco. Por quê? A gente já tinha tomado conhecimento, através do jornalista César Luiz Merlo e também do portal UOL, que o Vasco fez a aquisição de 55% dos direitos econômicos do jogador Alan Saldívia, tá? E o Vasco deixou engatilhado a possibilidade de mais 15% aí numa etapa posterior. O Vasco está pagando 1,5 milhão de dólares, tá? 9 milhões de reais por 55% dos direitos do Alan Saldívia, com uma obrigação de mais 15%. Meus amigos, o seguinte, no Transfer Market, o jogador está avaliado em 1,2 milhão, tá? Então, assim, o Vasco está pagando caro, mas é um pedido aí do Fernando Diniz. Perfeito? Deixa eu passar outra situação aqui de zagueiro. Eu tomei conhecimento que no dia de hoje, o Admar Lopes levou ao Fernando Diniz o nome, tá, do zagueiro Léo Duarte, que jogou no Flamengo e que jogou também no Milan da Itália, tá? O nome desse jogador foi levado para o nosso Fernando Diniz para ele fazer a avaliação. Entre o Admar, o empresário do atleta, está tudo certo para ele ser jogador do Vasco da Gama no próximo ano. Saindo aí, é o que eu falo, né? Melhora e melhora muito, porque o Vasco já tem Cuesta, Robert Renan, Saldívia e o Léo Duarte chegando para fechar esses quatro aí. Show de bola, né? Ano passado foi Lucas Oliveira, Lucas Freitas, né? João Vitor, Maurício Lemos. Então, melhora o setor defensivo do Vasco e muito. O Vasco que está com negociações adiantadas, tá? Com mais um colombiano. Me refiro aqui a John Solis, tá? Volante do Girona, jogador de 21 anos. O Vasco negocia a compra desse jogador junto ao Grupo City, perfeito? O Vasco da Gama ali podendo fazer uma oferta de 2,5 milhões de euros para poder contar com esse jovem talento aí, jogador que tem passagens por base de seleção colombiana. O jogador parece até o Pogba, muito forte fisicamente aí, esse atleta John Solis, tá? Vamos falar aqui de atacante, porque possivelmente o próximo reforço do Vasco será o atacante Brenner. As negociações estão muito avançadas para que o Brenner chegue aqui no Vasco da Gama naqueles moldes que vocês já sabem, né? Por empréstimo com opção de compra, tá? A situação está muito bem avançada. Nesse momento, o Vasco, junto com a Udinese, está vendo a forma de pagamento, está sendo negociada a forma de pagamento. E a gente tomou conhecimento, tá? O Admar Lopes, tá? Pode ir nos próximos dias ao México para fechar a contratação do argentino Carlos Otonte do Cruz Azul. Informação que acabou de chegar aqui, tá? Que o Vasco tem interesse na contratação desse atacante também, tá? E o Admar pode ir ao México para poder fechar essa contratação. Uma contratação que, de repente, terá necessidade dele lá por exigir cifras aí mais altas, né? E que é um jogador muito conhecido, né? Ídolo lá do Defesa e Justiça da Argentina. Então, essas foram as informações. A verdade está
prevalecendo, os reforços estão chegando dentro daquilo que o Vasco tem condições de contratar. Eu até acredito o seguinte, que o Vasco gastou 20 milhões aí só com zagueiro nessa janela e ninguém falou, tá? É muito, muito, muito dinheiro. É 10 milhões ali do Cuesta, mais 10 agora, pô, do Alan Saldívar. Muita grana. Muito obrigado aí pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.